Galerinha boa do nosso sexto ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Professor Ananias Carvalho aqui com vocês. E hoje a gente vai continuar essa nossa viagem fantástica pela história. Vamos lá, o tema da aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a escravidão e trabalho livre em diferentes temporalidades e espaços, Roma Antiga, Europa Medieval e África. O enfoque dessa aula especificamente é a Europa medieval. E o detalhamento da nossa aula são as formas de organização do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos. A gente vai falar um pouquinho, vai aprofundar um pouquinho sobre a divisão e a organização social na Europa medieval. Então, sem mais delongas, vamos à aula de hoje. Ok, sexto ano a gente vai falar um pouquinho sobre nobreza. O que é ser nobre, afim ao cabo, professor? Afinal de contas, da onde vem essa palavra, nobreza? Eu ouvi falar aqui no jornal, o meu vizinho disse que ele tem sangue nobre. Mas, ao final de contas, professor, o que é ter sangue nobre? Trouxe um texto para a gente que vai nos ajudar a compreender esse e outros aspectos da nobreza. Vamos lá. A nobreza é uma qualidade imputada a algo nobre, ou seja, uma pessoa que pertence à classe mais rica e alta da sociedade. Teve sua maior representação durante a Idade Média, quando simbolizava a classe a que pertenciam as famílias que possuíam determinados bens em determinada localidade. O que é ser nobre, professor? Na Idade Média, título de nobreza, ou melhor, a classe social nobreza era destinado àquelas pessoas, melhor, aquelas famílias que, de certa forma, tinham o feudo, tinha a terra, eram os proprietários de terra. Trocando em miúdos, para simplificar a nossa aula, podemos dizer que são os ricos, aqueles que detêm a posse, detêm o dinheiro. Esses eram os nobres. Tomem nota aí, sexto ano. Voltando ao texto, vamos lá? A nobreza geralmente vinha de herança dada pelo sangue. A nobreza tinha direitos e obrigações perante o soberano. Esses direitos e obrigações também eram transmitidos de geração em geração, também pertencentes à nobreza, que era chamada de aristocracia, famílias que possuíam fortes rendas em benefícios dos herdeiros. Essas são as famílias que pertenciam à nobreza. É comumente a gente chamava também de aristocracia. Aquelas famílias que eram ricas, que tinham posse e que passavam a sua nobreza de geração para geração, em detrimento àquelas pessoas que não possuíam nobreza, que eram chamados de meros camponeses na Idade Média. Mas em relação à organização dos títulos de nobreza, professor, como eram organizados? Trouxe para vocês um texto, vamos lá? Título de nobreza. O título de nobreza era dado pela importância das famílias durante a Idade Média, quer dizer, existia uma hierarquia entre os nobres. Outra forma de ascender à nobreza era a concessão do monarca, no caso o rei, de um título que geralmente era atribuído de acordo com a proximidade e fidelidade com um rei. O casamento também era uma forma de ascender à nobreza. Adiante, vamos lá. Serviços prestados à coroa também poderiam render títulos da nobreza como forma de recompensa. Adiante, vamos lá. Continuamos com o texto. E quais eram os principais títulos de nobreza, professor? Lembrando que nesse momento, galerinha, a gente está falando sobre a Europa medieval, tá, gente? A época em que haviam grandes cavaleiros medievais, a era da nobreza, a era da cavalaria, que é comum a gente ver nos filmes. É nessa época especificamente que a gente está falando na aula de hoje.
Tudo bem, galera? Adiante com o texto, vamos lá. Quais são os principais títulos de nobreza, professor? Os títulos da nobreza despontam durante o período da Idade Média e estabelecem os vínculos hierárquicos da época. Sendo assim, quanto mais próximo do rei, maior poderia ser o título alcançado. Alguns títulos da nobreza poderiam ser dados passando por gerações. Trouxe aqui para vocês, galera, uma imagem que vai ilustrar basicamente quais são esses títulos de nobreza e qual a sua importância. Aqui eu trouxe uma coroa que simboliza a coroa de um imperador, a coroa de um rei e a coroa dos outros nobres que eram submetidos à autoridade real, à autoridade do rei. Professor, qual a diferença entre um rei e um imperador? Eu vi no filme, acho que é tudo igual, eu não sei diferenciar quando um monarca é rei e quando ele é o imperador. O rei, ele reina apenas em uma localidade. Quando o reino começa a expandir os seus domínios, a conquistar outros territórios, o monarca deixa de ser rei e passa a ser imperador. Ok, gente? A diferença entre um reino e o império é que o reino é local e o império é expandido, é a expansão territorial desse reino. Outro título de nobreza interessante para a gente entender é o infante, que era considerado também o nobre da época medieval. Em seguida, a gente tem a figura do duque, posteriormente a figura do marquês, ainda temos a figura de um conde, do visconde e também do barão. São esses os títulos de nobreza que a gente vai conhecer e enumerar nas aulas de hoje, tá bem, galerinha? É interessante frisar, é interessante que vocês tenham isso em mente, que a gente está falando da Europa medieval, de como era dividido a nobreza na época da Idade Média. Ok, galera? Voltamos ao texto, vamos lá? Ao receber do rei algum título, geralmente os nobres também recebiam um território ao qual seriam responsáveis pela administração, surgindo a partir de então deveres em relação ao soberano. Ok, gente? A partir do momento que o rei, ou o imperador, o monarca, comumente falando, ele vê que não consegue administrar a totalidade do seu território, ele começa então a designar territórios aos seus subordinados, aos seus suzeranos, aos outros nobres. Então, inicia-se uma relação entre o nobre, os nobres, juntamente com o seu soberano. Essa relação entre nobre e soberano, a gente vai denominar de vínculos de vassalagem. É meio que uma obrigação, juramento de fidelidade que o nobre tem para com seu superior, para com seu soberano. E essa hierarquia, ela foi presente, ficou presente durante toda a Idade Média. E aí, se eu perguntar na avaliação, na prova, como é que se dava as relações entre nobres na Idade Média, vocês vão lembrar, opa, o professor falou pra gente que essa relação se dava por vínculos de fidelidade. Os nobres juravam fidelidade aos seus soberanos. E assim acontecia durante toda a sociedade medieval. E, inclusive, os camponeses juravam fidelidade aos seus soberanos. E estipulavam entre eles a chamada vínculo de servidão entre os servos e os seus senhores. Mas isso a gente vai conhecer em outro momento. Vamos continuar com o texto, vamos lá? Esses territórios chamavam-se feudos. Daí veio o nome feudalismo, que é a relação existente entre soberanos e seus servos durante toda a Idade Média. Toda vez que vocês ouvirem a palavra feudo, ou até mesmo feudalismo, vocês vão lembrar que se trata das relações sociais estabelecidas lá na Idade Média. Feudo era o nome de uma grande propriedade territorial
que possuía sua organização econômica, política, social e cultural. Este espaço era utilizado para produção e fonte de renda autossustentável. Adiante, vamos lá. A gente vai passar agora a conhecer o título de nobreza um por um para a gente entender as especificidades. Vamos lá. A nobreza era dividida em uma ordem de poder da seguinte forma. Existia a figura do duque, que depois do monarca, o duque era considerado o mais poderoso dentre os nobres. Recebia grandes extensões de terras para administrar, que eram chamados de ducados. Adiante, vamos lá. Em seguida tem a figura do marquês, que era o título com maior prestígio depois do duque na nobreza. Era responsável pela administração dos marquesados, áreas ofertadas pelo próprio rei. Geralmente essas áreas estavam em fronteiras, por isso era responsável por lutar e evitar invasões, protegendo o território real. Adiante, vamos lá. Outro nobre, para a gente entender e para a gente compreender sua importância, era a figura do conde. O conde era responsável por assessorar o rei em relação a alguns assuntos como combates militares. Tinha uma grande importância no cotidiano dos reinos, que possuía um substituto para sua ausência. Adiante, vamos lá. Assim como o duque e o marquês, o conde também administrava áreas reais chamadas de condados. Adiante, vamos lá. Abaixo do duque, na hierarquia, tinha o título do visconde. Quem era o visconde, professor? Era o título criado para os nobres que, na ausência dos condes, os substituíram. Também possuíam terras, mas proporções menores do tamanho de vilas. E abaixo do visconde também, galerinha, tinha a figura do barão. Quem era o barão, professor? Barão era o título criado como forma de honraria conferida aos súditos de maior fidelidade ao monarca. Geralmente eram homens mais ricos e as terras dos barões eram ainda menores dos tamanhos de fazenda ou sítio. Mas, professor, por que o senhor está falando isso para a gente, professor? Não estou entendendo essa divisão, onde o senhor quer chegar. Vamos imaginar o seguinte, um país de dimensões continentais como o Brasil. Existe um soberano, existe um rei que reinava naquele território. O rei não conseguia administrar todo o seu território porque era muito grande. O que ele fazia? Ele olhava aquelas pessoas que eram de suas confianças, aqueles nobres que deviam fidelidade a ele. Então ele fazia o seguinte, ele começava a dividir o seu território e dava para os nobres de sua confiança administrarem. Para compensar, esses nobres deviam jurar fidelidade aos seus senhores, estimulando o que a gente conhece como vínculos de vassalagem ou elo de fidelidade que ligava o rei aos seus vassalos. Os vassalos, por suas vezes, também muitas vezes tinham uma porção territorial muito grande que ele via que não conseguia administrar. Então ele fazia o seguinte, dividia o seu território entre nobres menores e assim estipulando uma cadeia que ia desde do rei até o vassalo menor, que culminaria com os servos que está ali no topo na base da pirâmide social da Idade Média. Toda a relação social medieval estava vinculado a essa questão da fidelidade, dos vínculos de vassalagem e também de servidão. Ok, gente? Vamos adiante com o texto. E em relação à cavalaria medieval, professor, como estava dividido, como estava sendo organizada naquele momento? A cavalaria medieval era o principal mecanismo de defesa para a proteção dos interesses da nobreza durante o período feudal. A cavalaria era formada exclusivamente por nobres. Portanto, naquele momento se dizia o seguinte, a nobreza era responsável por lutar
um famoso historiador medieval, monge medieval, chamado Adalberão de Lau, dizia o seguinte: para a sociedade viver em harmonia, é necessário que tenha aqueles que lutam, que tenha aqueles que trabalham e que também tenha aqueles que rezam. Quem lutava era a nobreza, quem rezava era o clero e quem trabalhava eram os servos ou os camponeses. Então, nesse momento, agora a gente vai começar a conhecer aqueles que oravam, aqueles que rezavam, responsável ali pela dinâmica religiosa da sociedade feudal, que era justamente a outra classe social, além da nobreza, que era justamente a classe dos clérigos, ou o clero. Trouxe aqui para vocês conhecerem como estava organizado o clero. No alto da pirâmide social do clero estava a figura do Papa, soberano da Igreja Católica naquele momento. Abaixo do Papa estavam os cardeais e os clérigos de alta importância. Abaixo deles estavam os arcebispos. Posteriormente estavam os bispos e lá na base estavam os padres de paróquia. Assim também estavam organizados os clérigos. Detalhe, tá, gente? Existia uma ligação bastante estreita entre a nobreza e o clero, sendo que geralmente os membros do alto clero eram membros da nobreza também. Geralmente os nobres eram enviados para o seminário, lá eles se tornavam padres e, por serem nobres, por terem uma importância na sociedade elevada, eles eram alçados à hierarquia mais alta do clero. Eram os cardeais, eram os arcebispos e até mesmo o próprio Papa, que na sua totalidade, quase na maioria das vezes, para não dizer na maioria das vezes, era membro importante da nobreza, era da família de um nobre, de um barão ou até mesmo da família real. Estava vinculado diretamente aos membros da nobreza. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa classe social que é o clero. Vamos lá com o texto? O clero era a camada da sociedade feudal relacionada com o sagrado, ou seja, aqueles que tinham como obrigação rezar e fortalecer a religião católica, no caso os papas, bispos, cardeais, monges, abades e padres. Basicamente, era a classe que tinha o poder da igreja, a mais poderosa instituição feudal naquele momento, e aquela que sabia ler e escrever. Isso aqui é importante, tá, gente? O clero, ele tinha essa prerrogativa, ele dominava os saberes, ele era a classe social que detinha o privilégio de saber ler e escrever, que não estava acessível a todo mundo. A gente imagina hoje, sexto, todo mundo aí tem direito, pelo menos está na Constituição, a ter uma escola. Inclusive, o papel do ensino mediante tecnologia é levar a educação até os lugares mais longínquos do nosso estado. Mas nesse momento aqui, naquele momento, nem todo mundo tinha o privilégio de saber ler e escrever. Aliás, era privilégio para poucos. E quem detinha esse privilégio era justamente o clero. Inclusive, ainda nos dias de hoje, as instituições superiores mais renomadas do mundo, inclusive no Brasil, pertencem ou têm um vínculo com as instituições religiosas, as chamadas universidades voltadas ali à religião, como a própria Universidade Católica. Ela é poderosa e influente até nos dias de hoje, tanto no Brasil como em outros países do mundo. Então vamos adiante com o nosso tema, vamos lá? Vamos falar sobre as relações existentes entre a suzerania e a vassalagem. Professor, quem era o suzerano, professor? E quem era o vassalo, professor? A gente vai começar a conhecer a partir de agora. A relação estabelecida durante a Idade Média entre o suzerano e o vassalo. No mundo feudal, o poder e as relações sociais estavam ligados à posse da terra. Adiante, vamos lá. Grandes propriedades poderiam ser desarticuladas e, para evitar que isso acontecesse, muitos senhores feudais destinavam suas terras ao filho mais velho. Adiante, vamos lá. Outra forma de garantir o domínio sobre grandes extensões era conceder o acesso a porções menores
e estabelecendo a relação de juramento e fidelidade. Dois nobres poderiam se reunir e firmar um tratado em que um oferecia um feudo em troca de obrigações com o outro, como fidelidade e lealdade. Voltando para mim aqui, gente, se estabelecia naquele momento chamados vínculos de suzerania e vassalagem. Quem era o suzerano, professor? Suzerano era o senhor maior, o grande senhor feudal, aquele que detinha a porção territorial, o dono literal das terras. Como o dono das terras não conseguia administrar toda aquela porção territorial, o que ele fazia? Ele dividia suas terras e doava para outros nobres. Esse nobre devia-lhe então jurar fidelidade ao seu senhor. O senhor passava a ser o suzerano e o nobre, que recebeu a terra, passava a ser o seu vassalo. E esse momento, gente, de passagem de terras para outro nobre e esse juramento de fidelidade, esse juramento a gente conhece ainda hoje como a homenagem. Geralmente acontecia assim, tá, gente? O suzerano, que era o grande senhor, estava ali sentado em seu trono. Aquele nobre queria receber a porção territorial, chegava até ele, ajoelhava perante o seu senhor e ali jurava fidelidade a esse senhor. E a gente sabe que naquele momento a palavra, o apalavramento era muito forte e muito presente. A partir do momento em que um suzerano concedia ao outro nobre a porção territorial e lhe fazia seu vassalo, o vassalo tinha a obrigação de, um dia, porventura, quando o nobre precisar, ele era obrigado, pelo vínculo de fidelidade, a arcar a lhe ajudar em uma guerra ou qualquer eventualidade que, porventura, possa ocorrer naquele feudo, tá, gente? Trouxe aqui para vocês a imagem de um feudo, que ilustra basicamente a porção territorial aqui, galerinha, e como que era dividida esse feudo, que fazia parte de um feudo maior, de um senhor maior, e assim era dividida a questão de terras durante toda a Idade Média. Adiante, vamos lá. Nessa relação havia duas personagens, no caso o vassalo e o suzerano. O vassalo eram os que recebiam uma porção de terra, geralmente um feudo, mas também poderiam se tornar suzeranos depois que fossem mantidas as regras de vassalagem. Quer dizer, um vassalo, à medida que ele vai dividir a sua terra, tornava-se ele mesmo suzerano. Mas esse suzerano era vassalo de um suzerano ainda maior e assim por diante. Vamos lá, galerinha, voltando ao texto. Os vassalos também conseguiam se tornar um suzerano, mas continuariam como vassalo, pois em algum momento se tornavam vassalos direto do rei, mas poderiam ter outros nobres como seus subordinados. Adiante, vamos lá. Para afirmar um compromisso entre o vassalo e o suzerano, ocorria uma cerimônia chamada de homenagem. Da onde vem essa palavra, professor? Eu já ouvi muito isso, já ouvi na novela, no filme, ou algum lugar que se homenageia alguém quando quer exaltar. Mas da onde vem essa palavra homenagem, professor? Homenagem era uma cerimônia, como eu expliquei para vocês, entre o suzerano e o seu vassalo. Nessa cerimônia, galerinha, o vassalo jurava fidelidade ao seu suzerano. Vocês estão notando aí, tá, gente? Suzerano era o senhor maior e vassalo era aquele senhor menor que jurava fidelidade ao seu senhor. Essa era a relação estabelecida entre a nobreza, tá, gente? Voltamos com o texto, vamos lá? O vassalo se ajoelhava perante o suzerano, declarando sua fidelidade e auxílio sempre que fosse necessário, como no caso de uma guerra ou etc. Vamos lá adiante. Havia uma cerimônia que era realizada para firmar o compromisso entre o vassalo e o seu suzerano. Nessa cerimônia, o vassalo se ajoelhava perante o suzerano para declarar a sua fidelidade e auxílio em todas as ocasiões necessárias, por exemplo, em caso de guerras, lutas no exército, entre outras
entre outras obrigações que o vassalo, tinha com o seu suzerano. Nessa época a gente vai ver que em determinado momento os senhores feudais se tornavam tão fortes que a figura do rei foi diminuindo, sendo o próprio rei mais um senhor feudal, entre outros tantos. A gente costuma dizer que nesse momento da Idade Média houve uma fragmentação do poder. Vocês devem lembrar, lá no Império Romano, onde existia a figura do imperador, que ele controlava todo o território, era o senhor soberano do Império Romano, na Idade Média isso foi um pouquinho diferente. Conforme o poder foi se fragmentando, a figura do rei passa a existir, mas não com a importância que tinha em um outro momento. A gente vai estudar em outros momentos que a figura do rei vai ganhar importância, mas nesse momento quem mandava de fato eram os senhores feudais. Vamos adiante com o texto, vamos lá? Qual a diferença entre um vassalo e um servo, professor? Os servos eram camponeses que trabalhavam nos feudos, negociavam a sua mão de obra e o produto que produziam por proteção que os feudos davam. Os servos eram a maioria da população e pobres, ao contrário dos vassalos, que eram nobres. Aqui a gente está falando de outra classe social, que não é mais a nobreza nem o clero. Eram os servos. Ok, gente? Assim como a nobreza, que tinha alguns tributos que deviam ser pagos aos seus suzeranos, os servos também tinham obrigações a cumprir, vários impostos que eram definidos pelos senhores feudais. Adiante, vamos lá. O termo camponês costuma ser utilizado para referir à população que durante o período medieval nascia, vivia e morria em péssimas condições nos feudos europeus. Eram explorados pelos senhores, os quais estavam submetidos. Quase não houve mudança nas condições de vida do camponês durante a Era Moderna, havendo uma melhoria a partir da chamada Era Contemporânea. Mas a gente está falando aqui especificamente sobre a Era Medieval. A gente está estudando agora e vai conhecer uma terceira classe social, terceiro estado. A gente já conheceu um pouquinho sobre os nobres, quem era a nobreza, a gente já conheceu quem era o clero, e a gente já vai conhecer agora quem eram os servos, quem eram os camponeses. Mais uma vez pegando aqui a frase do Adalberão de Lau, para a sociedade, segundo o Adalberão, se organizar, era necessário que existisse as pessoas que lutavam, no caso os nobres, os que rezavam e oravam, no caso os clérigos, o clero, os religiosos, e também os que trabalhavam, que eram os servos, que não pertenciam à linhagem dos nobres, portanto não estavam vinculados aos vínculos de vassalagem. Estavam vinculados a outro tipo de vínculo, que eram os vínculos de servidão. Declaravam também aos senhores fidelidade, mas não eram vassalos, eram servos. E estavam ali para trabalhar e para produzir para que os nobres pudessem se alimentar e pudessem viver. Os servos eram, a maioria da população, estavam ali na base da pirâmide social da Idade Média. Eram os que realmente trabalhavam e produziam as riquezas que eram consumidas naquele momento. Professor, mas os servos tinham obrigações, professor, com os seus senhores? Tinham, gente. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Vamos lá com o texto. As principais obrigações dos servos consistiam em, primeira, corveia. O que era corveia, professor? Era um trabalho compulsório nas terras do senhor, nos chamados mansos senhoriais, em alguns dias da semana. Quer dizer, os servos, além de trabalharem para a sua subsistência, para o seu sustento, também tinha que trabalhar pelo menos uma vez na semana nas terras que eram exclusivas dos senhores, nos chamados mansos senhoriais. Voltamos ao texto, vamos lá. Outra obrigação era a talha. O que era a talha, professor? Era parte da produção do servo que deveria ser entregue ao nobre.
além dele produzir para o seu sustento, além de ter que trabalhar um dia no manso senhorial, ele também era obrigado a pegar parte do que produzia e entregar para o seu senhor, para o seu nobre. Adiante, vamos lá? Outra obrigação era a banalidade. Olha esse nome, professor. Banalidade devia ser algo banal, não é verdade, professor? Era basicamente o tributo cobrado pelo uso de instrumentos ou bens do feudo, como o moinho, o forno, o celeiro ou ponte. Vamos imaginar o seguinte. Existia no feudo uma ponte que dividia ali o território. Se o servo fosse utilizar aquela ponte, ele era obrigado a pagar um tributo para os seus senhores. Ok, gente, conhecemos o servo, conhecemos a sua obrigação, ficamos um pouquinho por dentro sobre tudo o que acontecia na sociedade medieval e como ela era estruturada. Tenho certeza que vocês fizeram anotações, então a gente vai se despedindo por aqui.